Olá, boa noite. Vamos lá, vamos falar mais uma vez aqui no nosso Clube do Livro sobre mais um capítulo do livro Mulheres que Correm com Lobos. E hoje o capítulo é o capítulo do Barba Azul. E sim, é um capítulo difícil. Porque a gente tem uma tendência muito natural, né, de se aproximar da história, como se a história falasse de coisas que acontecem literalmente na nossa vida. Então, quando a gente escuta a história do Barba Azul, a primeira coisa que a gente pensa é nos nossos relacionamentos, e especialmente nos nossos relacionamentos que são com homens como o Barba Azul. Então, a gente acaba focando na história como se ela estivesse acontecendo do lado de fora da gente. Essa é uma forma de se aproximar da história. Mas a melhor... Vamos lá. A melhor forma de se aproximar da história é de modo que ela sirva para o nosso crescimento enquanto pessoa. Então, na hora que a gente pega a história e a gente coloca ela do lado de fora, como se ela estivesse literalmente acontecendo na nossa vida, e aí a gente olha para o nosso relacionamento com os nossos companheiros ou companheiras, e a gente enxerga essas pessoas como sendo o Barba Azul e nós estamos ali, então, como vítimas nessa relação, né? Porque daí nós estamos tendo a nossa vida ameaçada, como o Barba Azul ameaça a vida de uma das irmãs que casa com ele. A gente acaba perdendo um pouco o olhar para a profundidade da história. E a profundidade da história é que o Barba Azul é, na realidade, uma parte de nós mesmas. Nós temos dentro de nós esse potencial do Barba Azul, e isso a Clarissa vai falar ao longo da história. Hoje, eu tô aqui falando de uma forma um pouco menos estruturada do que das outras vezes. Eu já falei sobre esse capítulo há talvez um mês atrás. E eu fiquei muito incomodada hoje de trazer o mesmo conteúdo novamente. Então eu vou falar um pouco mais livremente sobre algumas reflexões que eu tenho feito a respeito desse capítulo. A primeira reflexão é a mesma que de sempre, que é a fazer a grande pergunta, que é: o que essa história fala sobre mim? Como é que essa história me toca? O que é que tem na história do Barba Azul que me toca? E sim, o que te toca na história pode ser a sua relação, o seu relacionamento com uma outra pessoa. Mas é importante que você não foque na outra pessoa, mas que você foque em você. Então, o que acontece dentro de você para que você esteja neste relacionamento e o que esse relacionamento vai trazer para você? E de que maneira a história do Barba Azul vai poder fazer você ganhar mais consciência neste ou em qualquer outro relacionamento que você venha a ter. Até que você tenha tido também, porque quando a gente olha para trás, a gente pode enxergar características dessa história em outros relacionamentos que a gente teve. Mas o ponto que eu acho central e o ponto fundamental da história é que nós, muitas vezes, por ingenuidade, por insegurança, por medo, por não nos conhecermos, ou por fazer um pouco a política do avestruz, que é enfiar a cabeça na terra no momento em que a gente está vivendo uma situação que é difícil na nossa vida, a gente acaba tendo essas comunicações do nosso inconsciente que emergem em forma de predador, de sonhos de predador. Mas isso acontece
porque nós estamos nos aproximando de um aspecto da nossa vida que a gente tem dificuldade de lidar. E esse aspecto da nossa vida, normalmente, é um conteúdo que a gente chama de conteúdo sombrio, de sombra. Porque é simplesmente um conteúdo que a gente não conhece pouco ou não gostaria de conhecer. Conheceu e não quer mais fazer contato. Eu vou mostrar o gráficozinho aqui para vocês entenderem do que eu tô falando. Eu já expliquei esse gráfico melhor em um vídeo anterior, mas eu vou falar sobre isso agora, porque eu acho que isso é super importante para a gente conseguir entender melhor a história do Barba Azul, que é o seguinte. Vou mostrar aqui um desenho que eu fiz. Fazendo até minha unha tá azul, ó, para poder combinar com a história do Barba Azul. Foi sem querer, não foi de caso pensado não, mas quando eu fui ver aqui a unha agora eu vi que tava azul. Pense que essa parte... Vamos pegar a ideia do iceberg, que é a ideia de Freud lá, né? Só que aí a gente vai ampliar para incluir a história junguiana e a forma junguiana de olhar isso aqui. Todo mundo já ouviu essa comparação, pelo menos todo mundo que já fez algum contato com essa história de consciente e inconsciente já viu essa comparação. Que o que está na nossa consciência é só a pontinha do iceberg. E que para baixo existe uma imensidão muito maior em tamanho e em profundidade do que está na consciência, que é o nosso inconsciente pessoal. Isso aqui seria a leitura mais freudiana, né? Que percebe que nós temos, que tudo que está no nosso inconsciente pessoal foi reprimido, ou foi esquecido, ou foi guardado lá. Para Jung, existe uma outra parte, um outro componente do nosso inconsciente, que é o inconsciente coletivo. Que se a gente for usar essa metáfora aqui do iceberg, o inconsciente coletivo é o resto do oceano inteiro. Então, pense em um iceberg no oceano inteiro que existe. Então, a nossa consciência é essa pontinha, o inconsciente pessoal é esse tiquinho aqui, que vai ser o iceberg, que é muito comparado à consciência. Mas o resto todo é esse inconsciente coletivo. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque tudo que está dessa linha para baixo está na sombra. Isso é muito importante porque a gente tem uma tendência muito grande a olhar a sombra sempre como algo negativo. Mas a sombra, ela não é necessariamente algo que é negativo, é ruim ou é mal. A sombra é aquilo que é negado, que nós não queremos, não reconhecemos, não gostamos, ou que a gente tem medo, ou que a gente simplesmente desconhece. Eu vou dar um exemplo muito pessoal a respeito disso, que é a minha relação com a minha arte, ou a minha porção artista. Eu negava tanto essa coisa de ser artista, e olha aqui, ó, depois que eu passei a me relacionar melhor com isso, eu faço arte até na parede da casa. Eu saio pintando tudo. Essa minha parte, eu negava tanto, que eu precisei passar por um processo de dar tudo errado na minha vida profissionalmente para que eu pudesse aceitar e trazer de volta para minha consciência essa qualidade muito grande que é a minha parte artista. E isso veio a um custo de ter que fazer contato com o predador. Então, eu estou falando esse exemplo justamente para a gente tentar descolar a ideia do predador ou a ideia dessa parte do nosso inconsciente que nos assombra de algo relacionado a um relacionamento abusivo, por exemplo. Porque como a história tem essa questão do marido que quer matar a esposa, a gente acaba sempre fazendo essa associação e isso empobrece um pouco
o conteúdo da história. Então, esse tema do encontro com a sombra, do encontro com isso que nos mobiliza de uma maneira desconfortável, é o ponto central da história do Barba Azul. E essa relação com esse ser, né, que vamos colocar aí, que é o predador, é o que tira a gente da nossa zona de conforto. Porque se a gente não fosse assombrada, se a gente não tomasse um sustinho ou não ficasse desconfortável em algum ponto da nossa vida, a gente ficaria ali bem, de boa, tranquila. Eu ficaria trabalhando lá no meu consultório para todo sempre, sem nenhum problema. Mas não, eu precisei que as coisas tomassem um rumo muito desconfortável para que eu tomasse uma atitude. Hoje eu estava com meu companheiro fazendo uma consultoria e ele falou uma coisa muito legal, que ele leu em algum lugar, não sei exatamente onde, mas que ele falou assim, que quando o desconforto de mudar é menor do que o desconforto de ficar onde a gente está, aí a gente muda. Ou seja, quando o lugar onde a gente está passa a ser tão ruim, ou tão difícil, ou tão complicado, ou tão desconfortável, a gente perde o medo de mudar, porque no fundo, nós somos extremamente medrosos e o nosso principal medo é a mudança. Às vezes a gente se agarra a uma situação, a uma história, a um emprego, a um relacionamento, a uma casa, a um estilo de se vestir, a uma forma como a gente penteia o cabelo, sei lá. Por pura preguiça de mudar, por puro medo de fazer diferente. Então, a história do Barba Azul tem a ver com isso. O Barba Azul é aquilo que futuca a gente, mas não é de uma forma gostosa, é de uma forma desconfortável para que a gente saia do lugar. Porque senão nós ficamos como a mocinha da história, né? Que fica meio que com aquela posição dos macaquinhos, sabe? Não ouço, não falo e não vejo. A gente fica assim, a gente fica com essa política mesmo, né? De tentar bloquear esses temas que chegam até nós. Vocês estão me entendendo bem até aqui? Vão me dando aí um retorno, porque hoje eu tô aqui falando sem muito planejamento. Então me ajudem aí, porque esse tema ele é muito rico, ele é muito bacana, ele é muito difícil, porque mexe com essas coisas desconfortáveis da gente. E vamos ver até onde a gente consegue ir, certo? Então vou voltar aqui para ver as notas que eu fiz. O tema central, é o despertar da consciência, a educação da alma e é o encontro com a sombra, que vai nos cutucar e tirar da zona de conforto. Aí, a autora, né, a Clarissa, ela começa a falar que o desenvolvimento de uma relação com a natureza selvagem é essencial para a individuação da mulher. E ela fala que conter o predador, ela fala sobre a importância de conter o predador. E aí eu de certa forma, penso um pouco diferente. Eu acho que a gente não tem que conter o predador, a gente tem que usar a energia do predador para a transformação. Por quê? Vocês lembram, quem viu os últimos encontros que a gente fez, que nós falamos sobre La Loba e sobre coletar os ossos? E como é importante que a gente faça essa coleta de ossos
conscientemente, que a gente vá em busca desses ossos, que a gente faça esse movimento de se colocar no mundo disposta a encontrar as nossas partes perdidas. A história do Barba Azul ela fala de quando a gente não se dispõe a ir buscar os ossos. Porque eles existem e eles estão em algum lugar. Mas se a gente não se dispõe a buscar, se a gente não se dispõe a se colocar nessa busca, nesse olhar para dentro, olhar para si mesma, em algum momento da nossa vida, a gente pode esbarrar nessa porta que a gente vai abrir, como acontece na história do Barba Azul, que ela abre essa porta e lá estão todos os ossos, só que aí não são ossos que foram coletados, são ossos que foram esquecidos, ou que foram negados, ou que nós mesmas destruímos, são partes de nós que a gente acabou entregando. Então, a história do Barba Azul, ela vem como uma outra forma de se relacionar com esses ossos, que não é a forma bonita e poética e íntegra e inteira que La Loba traz. É, ao contrário, essa forma que nos toma, que nos move pela dor, vamos assim dizer. Aqui mesmo no livro, no capítulo, a Clarissa fala que o Barba Azul é um complexo. E aí a gente pega esse conceito junguiano de complexo, que é esse núcleo carregado de emoção, que quando ele é acionado, quando nossos complexos, eles são acionados mesmo, é como se o nosso mundo perdesse um pouco, como se nós perdêssemos um pouco a referência. É quando a gente se vê numa... Imagine qualquer situação da sua vida, qualquer uma, em que você tomou uma atitude e que depois você parou e fez, ai meu Deus, eu não fui eu mesma, eu tive uma reação que eu não imaginava que eu teria, ou eu me desconheci. Isso é quando um complexo é acionado, a gente é tomado pela essa enxurrada de emoção, e essa enxurrada de emoção faz com que a gente reaja a situações de maneira que às vezes a gente realmente desconhece. Então, o Barba Azul, ele é um pouco isso, como a autora fala aqui, esse núcleo carregado de emoção, que quando ele é acionado, aí a gente pipoca aí um monte de sonhos que vão perturbar a nossa consciência, porque é o nosso inconsciente cutucando e dizendo, presta atenção, tem uma coisa aqui para você ver, olha isso, né? Então, a melhor coisa a fazer é tentar decifrar ou aprofundar ou ampliar o significado desses sonhos, porque em geral são sonhos que como eles são sonhos bússola, estão tentando botar a gente de volta na rota porque a gente se perdeu. Tudo bem até aqui? Tá claro isso? Aí tem uma coisa que eu acho super interessante nesse capítulo, que ela fala que o Barba Azul é essa nossa parte que cometeu um ato que se chama uma híbris, né? Que é a gente se sentiu poderoso demais ou poderosa demais, a gente achou que podia fazer mais do que o que a gente realmente podia, e aí vem a realidade e puxa o nosso tapete. É como a história, e aí ela usa exatamente essa história aqui para dar um exemplo, que é a história de Ícaro, que tem... Ele ganha asas para poder se salvar. O pai dele, na verdade, constrói asas para que eles possam fugir pelo ar. Tem muito mais da história, mas eu não vou contar não, senão a gente vai perder muito tempo aqui falando sobre isso. Eu vou falar só esse resumo do que é realmente importante. Então, Ícaro, ele, junto com o pai, que
é um grande cientista, construiu essas asas e ele sai voando desse lugar onde ele está aprisionado. E o pai dele fala: Ícaro, não voe muito baixo, porque senão a água vai empapar as penas e você não vai conseguir voar. Mas também não voe muito alto, porque quanto mais alto você voar, mais perto você vai estar do sol e o sol pode derreter a cera das penas e você pode cair. E Ícaro, no momento em que estava voando, ele se achou tão incrível, tão fantástico, tão poderoso, tão destemido, mas de uma maneira negativa, né? Porque ele não ouviu a voz da consciência, que no caso era o pai. E aí ele foi até muito próximo do sol, e aí, obviamente, o sol derreteu a cera e ele caiu e morreu. Então, o que a Clarissa fala aqui é que em algum ponto da nossa vida a gente age assim. E aí, um exemplo muito palpável, porque a gente tem essa tendência de falar sobre relacionamentos, é quando a gente casa com uma pessoa e a gente tem essa ideia fantasiosa que nós somos muito maravilhosas, incríveis, fantásticas, que a outra pessoa vai mudar por nossa causa. A outra pessoa vai deixar de ser quem ela é porque ela se casou com a gente. E aí, obviamente, a relação ela vai passar por um momento onde a gente vai se dar conta que a outra pessoa não vai mudar. E aí a gente tem que encarar que nós nos colocamos naquela situação por nossa livre escolha. E essa eu acho que é a grande chamada de todas as histórias, na verdade, né? Porque todas as histórias trazem esse olhar para nós mesmas. Assim, como é que eu vou viver e lidar e trabalhar com esse conteúdo que essa história está trazendo para mim. Tudo bem até aqui? Vocês estão acompanhando? Ou eu estou muito abstrata hoje? Estou falando muitas coisas. Esses 3 primeiros mitos do livro Mulheres que Correm com Lobos, que é o La Loba, o Barba Azul, e o terceiro, que é o Vasalissa, são 3 maneiras diferentes de se relacionar com esses conteúdos, que são os ossos que a gente traz, porque na primeira a gente busca esses ossos, na segunda esses ossos eles são encontrados de uma maneira que não é muito agradável, e na terceira história é a história onde a jovem, né, a Vasalissa, ela consegue se conectar com a intuição de modo a passar pelas coisas sem tanto sofrimento. Isso é muito bacana, eu acho uma evolução interessante que as 3 histórias trazem nesse processo de olhar para si. Aí tem um ponto que eu acho bem legal da gente falar, que essa ingenuidade, ela é natural. Nós nascemos com essa ingenuidade, né? Nós não nos criamos, especialmente na nossa cultura, de uma maneira em que a gente tenha sido ensinada a preservar os nossos instintos. Então, em geral, pelo menos uma vez na vida, se você for uma pessoa muito atenta e muito consciente, você vai se deparar com esses sonhos ou com esses conteúdos que são desestabilizadores e que são sombrios. E tudo bem. A gente tem que, na verdade, ficar muito feliz de ter esses sonhos, de entrar em contato com isso, embora isso seja muito difícil e um pouco perturbador. Sem esse emergir de sonhos e sem a gente fazer contato com essa porção nossa que é a nossa sombra, que é então o Barba Azul, a gente não deixaria de ser ingênua, a gente permaneceria ingênua para sempre.
Vocês têm alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Me deem um alô aí. Me deem um... Inclusive, me digam se está funcionando bem o som hoje, se vocês estão ouvindo direitinho. Certo? Por favor, me deem aí esse retorno. Então, passando aqui as páginas, né, da história, ela fala, na página 66, da mulher ingênua como presa. E a gente tem uma tendência a se culpar muito por ser ingênua, por ter sonhos que são assim perturbadores. Gente, isso é super normal e natural. Sim, hein? Deixa eu ver aqui. Dei um exemplo de conteúdo sombrio e Dani... Oi, Dani, tudo bem? Que bom te ver aqui. Esses conteúdos podem se apresentar mais de uma vez. Esses conteúdos, eles se apresentam muitas vezes na nossa vida. Eu gosto de falar que a vida é um pouco como a música de Lulu Santos, sabe? A vida vem em ondas como o mar. Então, por que a vida vem em ondas? Então, a gente vai se deparar com esses conteúdos que nos tomam de assalto inúmeras vezes. E aí a gente vai conseguir fazer consciência de alguns, e aí depois vão vir outros. Aí esses que a gente fez consciência, mais pra frente a gente pode aprofundar e trazer isso para mais consciência ainda. O importante é que a gente possa... Na verdade, isso é a forma como eu acredito, que eu penso, que eu vejo, que é a grande libertação que a gente pode ter na vida é ser consciente de quem a gente é, de quem somos. E isso é o trabalho de uma vida inteira, porque a gente nunca vai ser 100% consciente, porque pense aqui, ó, a consciência é só essa partezinha daqui. Tudo que tá aqui embaixo tá no inconsciente e é conteúdo sombrio. Os arquétipos são conteúdos de sombra, os complexos são conteúdos de sombra. Na hora que a gente tem um sonho, é como se um pontinho desse daqui conseguisse subir borbulhando aqui e chegar na consciência. Quando um complexo também, que é um pontinho que tá aqui, é acionado, é como se ele também conseguisse uma força para poder subir e chegar até a consciência. O que a gente precisa fazer é olhar para isso que chegou na nossa consciência e dizer, beleza, o que isso está me ensinando? Para que eu estou vivendo isso nesse momento? Qual é a função de eu ter tido esse sonho na minha vida agora? Ele está me dando um alerta? Ele está me falando que eu preciso olhar mais para mim mesma? Que eu preciso lidar de uma maneira diferente com as coisas que estão acontecendo na minha vida? Então, um exemplo de conteúdo sombrio. Um sonho é um conteúdo que estava na sombra e que foi emergindo. Um conteúdo sombrio, eu falei no comecinho do vídeo, né? Então, deixa eu tentar encontrar um exemplo que seja bem, bem didático. Deixa eu ver se eu... Um conteúdo sombrio é um conteúdo que a gente preferia que não existisse, que a gente preferia não fazer contato com. Então, por exemplo, uma pessoa que é extremamente racional, que resolve a vida sempre pela razão, o conteúdo sombrio dela, em geral, são as emoções. Isso não significa que as emoções são ruins. Isso significa que ela tem facilidade de lidar com o que é racional e ela tem dificuldade de lidar com o que é emocional. Mas essa dificuldade, ela pode ser apenas pela falta de experiência com as emoções. Deu para entender? Isso.
Deixa eu ver uma outra forma de falar de um conteúdo sombrio. Tem um baralhinho que é super legal pra usar nessas horas de falar de conteúdo sombrio, mas ele não tá aqui agora, não. Que é o baralhinho dos dragões. Um conteúdo sombrio é assim. Pense numa pessoa que viveu na vida 3 grandes relacionamentos. Vou botar 3, tá? Então ela teve 3 casamentos. E todos os 3 casamentos terminaram do mesmo jeito. Porque ela resolveu mudar de cidade, sei lá. Porque a pessoa uma pessoa com quem ela estava se relacionando precisou ir embora, ou ela precisou ir embora, ou sei lá o que. Essa repetição, ela tem uma função na vida. E essa função, enquanto a pessoa que viveu esses relacionamentos não olhar para isso e entender para que isso acontece na minha vida, qual é a função disso acontecer na minha vida, esses relacionamentos, essa dificuldade de lidar com o aprendizado que está vindo na vida dela, vai ser um conteúdo sombrio. Eita, eu tô me enrolando toda hoje, Jesus. Deixa eu ver aqui, se eu seguindo aqui, o negócio facilita. Precisa falar sobre sombra, né, gente? Então, vamos falar sobre sombra. Vamos lá, vou pegar aqui o conceito de sombra. As sombras são os aspectos ocultos ou inconscientes de nós mesmas, que podem ser bons ou maus, que o ego reprimiu ou que ele nunca conheceu. Então, um conteúdo sombrio é quando a gente olha e enxerga muitos defeitos nas outras pessoas e a gente não consegue perceber o que é que aquele defeito tem e fala sobre mim. Então, eu estou projetando naquela outra pessoa um conteúdo que é meu. Não significa que todas as pessoas que a gente olha, que a gente vê um defeito, a gente está projetando, não. Significa que em algumas relações, pessoas que nos incomodam, mas meu Deus, aquela pessoa me incomoda muito, eu não sei por que aquela pessoa me incomoda. Pode parar para olhar que alguma coisa que está na sua sombra está sendo projetado naquela pessoa com quem você está convivendo e você não está conseguindo entender. Ficou claro isso? Ou eu hoje estou bem louca, a louca da louca? Talvez eu esteja, viu, gente? Porque hoje o dia foi duro. Então, a sombra, nas palavras do próprio Jung, né? É simplesmente um pouco inferior, primitiva, desadaptada e desajeitada. Contém até qualidades infantis ou primitivas, até que poderiam, de certo modo, vitalizar e embelezar a existência humana, mas que a convenção o proíbe. Então, vou voltar ao meu exemplo pessoal, porque eu acho que talvez eu explique melhor assim e fique mais fácil. É assim, lá em 2010, quando eu estava terminando de me formar em psicologia, eu acreditava que o meu trabalho só teria validade se eu fosse psicóloga. Que as pessoas só dariam valor àquilo que eu faço, a isso aqui que eu tô fazendo, inclusive, se eu fosse psicóloga. Até hoje, eu ainda vivo um pouco sobre essa ideia, porque eu não consigo falar sem trazer referências. Eu tô sempre tentando validar aquilo que eu falo através de referências de coisas que eu estudei. Como se o que eu aprendi pessoalmente não fosse o suficiente para entender ou explicar ou
transmitir aquilo que eu quero para outras pessoas. Como consequência disso, uma parte do meu trabalho que era riquíssima, belíssima, muito bem feita e que eu fazia com muito amor e com muita qualidade, que era trabalhar com as artes, eu neguei, eu tratei como algo inferior, como algo que não tinha o mesmo valor do que os meus estudos. Então, essa minha porção pessoal de artista, e de não é um artista que faz uma arte para vender, mas um artista que faz uma arte que proporciona o autoconhecimento. Isso eu negava, mas gente, eu negava com tanta força, com tanta... Era sombra mesmo, porque eu sempre gostei de oráculo, então eu ia numa mulher lá que jogava tarô, e ela falava pra mim, não, mas você não é psicóloga, não. Você é artista. E eu falava, moça, leia de novo as cartas aí que você errou. Tem alguma coisa errada aí nas suas cartas, tá certo? Vamos trocar o baralho, fazer uma coisa diferente. Porque eu sou psicóloga, eu estou me formando em psicologia, eu sou psicóloga e eu não tenho nada com esse negócio de ser artista, não. O mapa astral era a mesma coisa. Há anos eu fazia uma leitura da Revolução Solar com a astróloga. Eu briguei, na verdade, meio que cortei relações com ela, porque ela queria me convencer que eu tinha que parar a psicologia para poder ficar só fazendo as bolsas, que na época eu costurava e eu fazia as bolsas. E isso me custou alguns anos de desconforto mesmo, por eu não aceitar essa qualidade que estava justamente nesse ponto sombrio. Só que aí várias coisas aconteceram na minha vida, inclusive a maternidade, que eu acho que é um ponto transformador mesmo na vida da pessoa que decide experimentar isso. E eu não pude mais negar. E aí eu voltei, obviamente, a fazer minha terapia e a minha análise. E aí a minha analista, eu acho que já percebendo que o buraco era por esse caminho, no primeiro dia que eu fui na minha sessão, ela falou, mas eu realmente olho pra você e eu vejo um artista. Eu falava, ai meu Deus, aí lascou tudo. E aí eu entrei nesse processo de reconhecer isso, até que eu consegui reformular e retomar o meu trabalho. E aí sim, tirando a artista da sombra e colocando ela na frente mesmo. Então, o meu trabalho hoje é essencialmente feito pela arte, mas com essa base teórica que sustenta, que é o tanto que eu sou também muito nerd e gosto de explicar e estudar as coisas dessa maneira. Então, sim, por exemplo, se você for algum dia, quiser, né, eu tiver vontade, sei lá, de conhecer, fazer uma sessão terapêutica comigo, ou fazer um workshop, ou fazer, sei lá, qualquer coisa, você vai ver que a primeira coisa que eu vou fazer é alguma coisa de arte. A gente vai fazer alguma coisa artística. Aliás, parênteses, jabá, quarta-feira, eu vou falar sobre o Barba Azul ao vivo e vou fazer exatamente isso que eu tô falando. Vai ter a arte, depois vem a história, e aí só depois que a gente já foi tocado, que a gente já se mobilizou, que o processo artístico já fez alguma mudança acontecer, mesmo que ainda não esteja na consciência, aí então a gente vai falar sobre, e aí o falar é o fazer consciência. E com esse embasamento de toda a história, né, de ter estudado, eu consigo fazer, e esse é o trabalho que eu mais amo fazer na vida, ajudar a pessoa a fazer consciência daquilo que ela trouxe no primeiro momento. Ficou claro isso? Deu para entender?
É a Aline, né? Foi a Aline, porque agora já sumiu aqui o comentário. Aline. Ficou claro, Aline? Eu consegui responder você nessa história toda aqui do conteúdo sombrio. E eu acho muito legal falar desse aspecto. Não é porque eu tô falando de mim, não. É porque a gente tende a olhar para a sombra como se ela fosse sempre um aspecto ruim da nossa personalidade. E eu tô falando justamente de um ponto maravilhoso, incrível da minha sombra, que era o meu ser artista. E então, assim, imagine, isso também é uma forma muito arquetípica de falar. Imagine que tem um dragão que está lá na frente da caverna, como em muitos mitos e muitas histórias, e que está guardando algo na caverna. Obviamente o patriarcado distorceu muito isso e ele ficava guardando lá a princesa, né? Que precisava ser salva. Mas no fundo, na real, se a gente for pensar, o que estava sendo guardado nunca era a princesa, era um tesouro. E a gente precisa transpor esse dragão para chegar até o que está lá e buscar aquele tesouro. O dragão é a nossa sombra. Quando a gente consegue vencer o dragão, passar pela sombra e ir até o fundo da caverna, o que a gente encontra lá é ouro. É o que há... Eu até me arrepiei. É o que há de mais maravilhoso na nossa personalidade. É isso. Ai, acho que agora ficou bom. Me senti enrolando aqui, fazendo um monte de voltas, mas eu acho que eu consegui explicar. Então, pra mim, essa história é a história dessa transposição da sombra que a gente faz na hora que a gente perde a ingenuidade, que é o que acontece com a menina da história, né? Ela perde a ingenuidade porque ela vê aquele quarto cheio de ossos e de sangue e de daquilo que não consegue se estancar mais, porque tem isso, né? Na hora que você abriu a porta da transformação, da busca da consciência, ferrou. Você não tá afim, melhor você nem começar, porque se você começar, não tem mais como parar. E o não tem mais como parar é uma bênção, na verdade. Porque aí a gente vai conseguir caminhar, e de preferência juntas, né? Assim que nem a gente está fazendo aqui, falando sobre isso e trocando essas ideias. Então, deixa eu ver se eu sigo aqui. Na hora que a gente consegue aceitar que aquilo tudo que tá ali, que são os ossos, que é o sangue e tal, que são partes que a gente precisa recuperar, que a gente precisa trazer para fora, limpar, a gente perde um pouco essa ingenuidade, essa atitude, né, do não quero ver, não quero ouvir, não quero falar sobre isso, e a gente passa, então, a conseguir chamar um aspecto do masculino, porque aí a gente viu na história, né, que quem salva, quem mata o Barba Azul são os irmãos. Então a gente pega esse aspecto da sombra, que era destrutiva, que era o Barba Azul, e a gente transforma numa sombra protetora, que são os irmãos. E aí a gente consegue pegar esse masculino, esse ânimos, né? Esse masculino, eu vou falar sobre esses conceitos depois. E põe ele a serviço do nosso desenvolvimento, não mais como boicotando o nosso desenvolvimento. Gente, eu acho que é isso, viu? Não tem mais o que falar sobre essa história, não. Quer dizer, mentira, tem muita coisa pra falar sobre essa história. A gente podia falar sobre essa história várias vezes. Mas, essencialmente, assim, se eu tivesse que fazer um resumão, é isso.
Porque aí tem outros conceitos que... Eu acho que eu vou fazer de novo, mais pequenos vídeos sobre isso. Falei sobre já o ponto sem volta. Aí na história, então, ela chama pelos irmãos, ela consegue ter essa presença de espírito de pedir um tempo e dizer, pera, eu preciso me recuperar até conseguir fazer emergir essa parte do nosso inconsciente que tem esse poder assertivo, né, de transformar e de matar, né, essa parte matar essa parte que é o Barba Azul, e aí ficam os irmãos. Esse tema de como o masculino ajuda a mulher a se estruturar é super importante. Isso aparece em várias histórias, aliás, em quase todas as histórias. Na história de Psique, por exemplo, que é uma que eu quero trabalhar, vou começar a trabalhar com ela de novo, porque eu amo essa história. Na verdade, é a única história de heroína com começo, meio e fim, que tem todos os passos do desenvolvimento, porque o que aconteceu com os mitos que falam sobre a mulher e com as histórias é que, por conta da nossa cultura, eles foram desmembrados. Então, todas as deusas, elas são fragmentos desse feminino. E a gente fica olhando uma por uma, como se a gente tivesse que... como se... A gente precisa de todas elas, mas não tem uma história que coloca todas elas juntas. Então o feminino fica sempre desfalcado de alguma maneira. Então o que a gente precisa é encontrar uma história de herói, como tem, né, o herói, o principal, né, que foi descrito, que é o Rei Arthur, né, a história do Rei Arthur. Um que seja feminino, que a gente possa, então, incorporar todas essas qualidades que precisam ser incorporadas na nossa consciência para a gente fazer transformação. E essa história é a história de Psique. Mas isso é assunto para o Clube do Livro, porque você sabe que o Clube do Livro não acaba nunca, né? O Clube do Livro só acaba na hora que a gente cansar. Porque assunto, história, mito não falta. Não vai faltar nunca. Então, para fechar e resumir, ela fala que a força do feminino guia, mas é o masculino saudável que precisa chegar para poder matar o Barba Azul. Aí a gente vai falar sobre ânimos, mas aí também mais conceitos. Aí tem um ponto que eu acho fundamental nessa história, que já aqui na página 86 e 87, onde ela fala o seguinte, eu vou ler aqui o que ela fala, né? Nós desarmamos o predador ao enfrentar suas investidas com a proteção da nossa própria verdade, a nossa verdade pessoal. Então, o que desarma o predador não é a força, é o amor. E esse amor é o amor mais importante que a gente precisa ter na vida, que é o amor próprio, o nosso auto-amor, o cuidado que a gente tem com nós mesmas. Eu escrevi isso aqui, ó, desarmamos o predador com amor, amor próprio e autoestima, que é uma das indicações que a Clarissa dá, né, aqui no livro. Porque aí ela fala isso aqui também, né? As mulheres descobrem que ao dominar o predador, dele retirando o que é útil e deixando o resto, elas se sentem cheias de energia, vitalidade e ímpeto. Elas extraíram do predador o que lhes havia sido roubado, o vigor e o sentido verdadeiro. E isso é super legal, assim, porque os ossos, como eu já tinha falado na história de La Loba, o que ficou de essencial que a gente precisa dar sentido. E isso está guardado por esse predador. Mas o predador, olha só, ele dá a dica. Porque na hora que o Barba Azul entrega
o chaveiro, né, o molho de chaves para a esposa, ele fala, olha, você pode usar todas, menos essa aqui. Porque ele podia ter ficado quieto na dele, não ter dito nada. Toma aqui, ó, a chave. E ela ia ficar quieta também, não ia ter brincadeira de abrir porta, não ia ter nada disso. Mas ele dá aquela futucadinha. Porque o nosso inconsciente, ele quer virar consciência. Há esse movimento natural para a gente se conhecer e se transformar. Então, a história, ela traz também um pouco isso. Aí, em alguma parte aqui do livro, né, na página 89, ela fala que os sonhos, né, os sonhos mais comuns e os seus significados. E aí eu pensei 6 motivos, né, para a gente sonhar com o predador. 6 pontos, 6 aspectos que fazem com que nós tenhamos sonhos de predador na nossa vida. Primeiro quando a gente tem uma atitude cruel para conosco mesma. Quando a gente tem uma atitude cruel com a gente mesma, a gente vai ter sonho com o predador. Quando nós estamos num processo de despertar de consciência também. Quando acontece um anúncio, quando a gente vai descobrir uma certa situação também. Quando a gente vive uma situação intolerável externamente, algo que nos oprime de alguma maneira, a gente também pode ter sonhos com o predador. O quinto é quando nós estamos procrastinando, quando a gente está na inércia, quando a gente não consegue sair do lugar, aí os sonhos com o predador vêm cutucar. E quando a gente está com o nosso fogo criativo abafado. São esses 6 aspectos que ela traz na história, falando sobre motivos para a gente ter sonhos com o predador. Não vou ficar falando de um por um desses aspectos mais, porque são muito particulares. E aí, para concluir a história, ela fala que existe não vou dizer que é uma cura, mas a forma como a gente lida com esses sonhos de predador e com o Barba Azul na nossa vida é levando a nossa arte a sério. E aí, seja a arte que for, qualquer arte que você faça, não significa necessariamente que você tem que ser artista e pintar alguma coisa. Significa que você tem que encontrar aquilo que faz a sua alma vicejar e aí colocar isso em prática. Aqui pode ser um trabalho de consultoria financeira. Se você for uma consultora financeira e a consultoria financeira te alimenta a sua alma, você tem que se investir nisso, porque isso é a sua arte. Assim como a minha arte é o autoconhecimento. A minha arte não é isso aqui que eu pintei na parede. A minha arte não é o atendimento terapêutico, ou o ser psicóloga, ou o desenhar. A minha arte, que é o que me alimenta e o que faz com que eu acorde todos os dias, é poder fazer esse processo de transformar inconsciente em consciência. E eu faço isso pra mim mesma e eu faço isso com as outras pessoas. E isso é o que me alimenta. Ficou claro? Isso? Espero que sim. E uma outra coisa que ela fala que é importantíssima é a curiosidade. A gente tem que ser curiosa, porque a gente tem que estar sempre se questionando, né? Questionando, eu sonhei isso, eu sonhei com isso por quê? Qual é a função disso na minha vida? De que forma isso me toca? Então, toda vez que a gente se aproxima dessas questões, a gente está sendo curiosa. E é a curiosidade que vai movimentar a nossa energia psíquica. E essa energia psíquica é o que vai fazer com que os conteúdos que estão aqui embaixo ganhem força para chegar para cima na consciência.
Minha gente, falei hoje de uma forma como eu nunca fiz antes, porque eu sempre me preparo muito para esses encontros, e aí chego aqui com tudo assim, eu vou falar isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, e hoje eu não fiz assim. Eu não consegui fazer assim, apesar de que isso está posto aqui, ó, não foi porque eu não fiz. Tem roteiro de transmissão aqui com todos os tópicos, mas por alguma razão, hoje eu precisava falar assim, espontaneamente. Então eu segui aqui o fluxo da minha intuição e fui fazendo assim, bem espontaneamente mesmo. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem comentar, fazer uma pergunta, trazer outras formas de ver, me contem como é que vocês enxergam isso. Se vocês leram o livro, me falem o que te tocou naquela história, porque no fundo, a melhor parte é essa troca. Eu ficar falando aqui eu gosto, porque eu gosto de falar sobre esses assuntos e me alimenta a alma mesmo fazer isso. Tanto é que eu tô fazendo toda semana. Mas o que mais me faz feliz, o que dá mais sentido para isso, é na hora que eu escuto o que vocês pensam e de que forma vocês pensam, porque aí eu aprendo muito também. Né? Eu vejo coisas de um jeito que eu não via antes. São novos pontos de vista. Então é isso. Quarta-feira, das 2 às 5, eu vou fazer um encontro presencial na Granja Viana. Já tá circulando aí, Iana e eu já colocamos essa chamada aí no Face, eu vou reforçar. Então vai ser de graça, não tem custo nenhum. Então, se vocês puderem e estiverem pela cidade, estiverem de bobeira, quarta-feira à tarde, vamos lá se encontrar, porque vai ser muito bom, vai ser muito gostoso. E acho que por hoje é só, tá? Eu sempre fico de olho nos comentários um pouco mais, quando eu desligo a câmera aqui. Então, tô por aqui. Se vocês quiserem continuar falando, a gente fala por escrito, tá bom? Obrigada pela presença. Que bom que vocês estão aí me escutando e trocando comigo. Fabiana, Aline, Dani. E até a semana que vem. Eu não sei se eu vou voltar para a história do Barba Azul ou se eu vou já seguir para a Vasalissa. Vou sentir aí durante a semana como é que vai ser. Tá bom? Então, um beijo e até a próxima.